Olá, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ensinar como utilizar a tela de consulta gerencial de vendas que fica dentro do menu de BI, referente a esta tela aqui. Então, o que seria a consulta gerencial? Seria um relatório, seja em forma de tabela ou em gráfico moldável, ou seja, ele vai variar dependendo da informação que você desejar. Por exemplo, esse aqui é um mapa de calor, eu posso selecionar o vendedor e como é que é feito isso? Aqui são as linhas e aqui são as colunas. Eu posso vir aqui para o lado, ver que tem mais opções e eu vou moldando. Por exemplo, eu quero saber em quais cidades foram feitos pedidos, então são colunas diferentes. Ou eu posso passar para linhas, então aqui estão as cidades, a quantidade faturada, o valor do item, então quais foram os valores, o valor unitário, quais estados foram utilizados, também posso ter essa possibilidade, para quais clientes foram feitos pedidos, se considera pedido, quais são os tipos de pedido. Então eu posso criar o mais simples possível ou o mais complexo das tabelas. Eu tenho essa possibilidade. Então, por exemplo, se eu quiser somente um vendedor, eu não preciso deixar o vendedor aqui. Então, eu posso tirar o vendedor, porque eu sei que isso aqui é referente somente a um vendedor. Então, eu posso, por exemplo, também moldar a ordem que o mesmo irá aparecer. Por exemplo, se o valor do item vem primeiro, ou a quantidade vendida, ou eu posso passar um mês para cá. Então, eu vou alterando conforme desejar. Eu posso criar um gráfico só de linhas, por exemplo, ou somente um de colunas. Eu passo tudo para a coluna, então tem essa possibilidade. Caso eu não desejar que seja uma tabela, um mapa de calor, eu vim aqui nesse botão aqui e eu mudo. Então ele pode ser uma tabela, mesmo pode ser um gráfico horizontal. Então eu posso passar em cima, mesmo dando informações, e aqui do lado eu ainda tenho a legenda. Eu posso fazer o download desse mapa aqui. Basta vir aqui e o mesmo irá baixar então o mapa. Então é este aqui. Posso também colocar em varas, seria dessa forma. Lógico, tudo dependendo de quais forem as informações. Então o mapa vai alterando conforme você vai adicionando ou tirando. Para tipos de tabela, caso queira exportar, tabela com varas também. Hoje não temos um botão para fazer essa exportação, então temos a possibilidade de dar um mouse 2, ir imprimir, ou então ir direto em Ctrl P. Para editar essa parte aqui, podemos ir, por exemplo, em páginas, botar personalidade, somente página 2, então ele já vai diminuir aqui. Se ele vai ser horizontal ou vertical, podemos ter mais definições, tipo tamanho do papel, quantas páginas. Eu posso ir alterando, por exemplo, a minha margem. E pegando só o que eu desejar. E assim por diante, ou da maneira que era, e só imprimir e depois cortar. Por exemplo, só que caso vocês voltarem, ele vai mudar. Então, eu posso criar preferências para o mesmo. Por exemplo, eu tenho essa aqui. Ele volta do zero porque não tem nenhuma preferência. Então, por exemplo, eu vou criar que eu quero saber quais cidades. Não preciso saber o vendedor, porém eu quero saber quais filiais, o valor de cada, o valor unitário dos itens e posso colocar também quais produtos foram vendidos também. Então, temos essa possibilidade. Então, o valor unitário de cada item. Então, essa aqui é a minha decisão. Lógico, eu posso mudar, não quero, eu posso botar só contagem. Então, não vai ter a soma, então foram 3 vendidas, não o valor vendido. Eu posso botar a média,
extrair a média, eu posso tirar qual é a média, por exemplo, eu quero que seja a média total dos valores, total dos itens. Eu posso fazer contagem como fração, limite superior a 80%. Aí ele sempre vai pedir, né? Qual é o meu limite, do menor para o maior. Então eu tenho essa possibilidade de moldar, se você soma o que vai ser essa minha tabela, e mudar então de tabela para gráfico. Então, é bem moldável esse relatório. E eu posso criar preferências, então eu tenho esse relatório aqui, eu venho aqui em nova preferência, esse do nome, vou em salvar. E eu posso criar outras preferências, por exemplo, aqui eu tenho essa maneira, mas eu quero que não apareça filial, porém que me mostre a quantidade vendida, não precisa qual produto, imposto não utilizamos nesse teste, porém, e a origem, posso decidir se foi Android ou se foi web, aqui é tudo Android, por exemplo, e eu vou lá e crio uma nova preferência e vou em salvar. Então depois eu vim aqui, olhei meu relatório, já imprimi o mesmo, eu venho aqui e altero. Eu não posso deixar esse aqui, por exemplo, em barras, sendo que isso aqui não seria muito útil em barras, mas é possível. E daí eu venho aqui e troco. Então aqui volto para essa tabela, eu volto de novo, e ele voltou normal, porque eu teria que criar uma nova e salvar, porque a que eu criei aqui é somente em tabela. Então é dessa maneira que funciona o BI. Um relatório moldável às suas escolhas.